Então, turma, a gente vai continuar vendo aqui esse teorema, certo? Que está relacionado sobre o resto da divisão de um polinômio. Então, se eu quero, tem como eu descobrir, certo? O resto da divisão de um polinômio px por x menos a, certo? Cuidar para não confundir esse processo com o processo anterior. Então, ou seja, o resto da divisão é p de a. Então, vamos ver. Então, a gente vai jogar esse termo aqui substituindo a variável para descobrir o resto, certo? Então, considerando que da divisão de px por x menos a resulta o quociente qx e o resto r. Então, sempre fazendo a divisão entre o dividendo pelo divisor vai resultar no quociente e também no resto. Lembrando que esse resto ele pode ser zero, ou seja, px é igual a x menos a vezes qx mais o r, ou seja, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Substituindo a variável por a, a gente vai saber quem é esse a daqui a pouco. Nós descobrimos o resto, o r aqui é de resto, então, o resto vai ser o p de a. Então a gente vai trocar a variável por um número. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então vamos lá, é bem simples. Eu acredito que até mais simples do que o método anterior. Acredito que esse aqui vão ter mais facilidade. Vamos lá. Exemplo 1, vamos calcular o resto da divisão de px. Quem é px? 2x à terceira menos x ao quadrado mais 5x menos 3. Vou dividir por hx. Hx é o quê? X menos 4. Então vamos lá. Quem é o a aqui? Lembrando, a gente não vai considerar o sinal aqui. A gente está considerando só o a. Então o a é 4 aqui. Então eu vou trocar o x, no caso, a variável eu vou trocar pelo número. Quem é o número? A, né? X menos a. Então eu vou trocar por 4. Então eu vou trocar, onde for a variável, eu vou substituir por 4. Então vai ficar 4 à terceira, 4 ao quadrado, 4 elevado a 1. Primeiro eu faço a potenciação, depois eu multiplico e assim por diante, certo? A ordem das operações numa expressão numérica. Então, 4 a terceira, lembrando que não é 4 vezes 3, é 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16, vezes 4, 64, 64 vezes 2, 128. 4 ao quadrado não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Então, 16. Porque aí, como tem o menos, menos 16. 5 vezes 4, 20. Menos 3 era o termo independente, só vou repetir. Fazendo essa operação, certo? Nós vamos encontrar igual a 129. Então, ou seja, P de 4, colocando 4, porque esse polinômio é do tipo x menos a, o resto dessa divisão é 129. Se eu usar os outros processos, eu vou encontrar também o resto. Então, especificamente, utilize esse tipo quando você for fazer, pedir para calcular o resto, certo? Então, o resto dessa divisão é 129. Então, esse dispositivo, esse teorema, da Lambert, ele serve para calcular o resto da divisão de um polinômio. Cuidado para não usar, para fazer você não, de repente, encontrar o quociente, certo? Nos dispositivos anteriores, a gente encontrava o quociente e o resto. A gente está encontrando, por esse dispositivo, só o resto. Vamos para outro exemplo? Aqui a gente fez a divisão e encontrou o resto. Aqui, nesse caso, ele está falando o seguinte, vamos determinar o valor de A de modo que o polinômio P de x seja divisível por hx. Então, ele está perguntando qual o valor de um coeficiente que a gente não sabe ainda. A gente sabe o 2, que acompanha o x à terceira, a gente sabe 5x ao quadrado, mas não sabe o menos a. Ele está pedindo justamente isso. Se você observa particularmente só a questão, você talvez vá ter dificuldade. Mas se você lembrar o que eu disse no vídeo anterior, você faria fácil essa questão. Eu falei, já está aqui, mas eu falei o seguinte: se falar que um polinômio é divisível por outro, como está dizendo aqui, vamos determinar o valor de A de modo que o polinômio
Px, certo? Seja divisível por Hx. Então, se ele é divisível, o que significa? O resto é zero. Então, ou seja, se o resto é zero, quando eu jogar, né, na variável, colocar no A, né, 2, ou seja, trocar a variável por 2, P de 2 vai ser igual a zero. Então, eu já tenho o resto da minha divisão. Eu quero descobrir somente o A. Eu já tenho. Se diz que é divisível, o resto já é zero. Certo? Então, como o resto é zero, eu vou trocar onde é 2, onde é x, perdão, vou colocar 2. Né? Então, vai ficar 2 vezes 2 à terceira, né? Mais 2 ao quadrado vezes 5, né? Menos a vezes 2, mais 2. Isso vai ser igual a zero, porque o resto é igual a zero. A gente não usa esse teorema para encontrar o resto a gente já sabe, porque no enunciado ele diz que é divisível. Certo? Fazendo o cálculo aqui, né? Lembrando, faz primeiro a potenciação, depois a multiplicação, depois o resto das operações. Ou seja, potenciação, radicação primeiro, multiplicação e divisão, depois, posteriormente, soma e a subtração. Então, 2 à terceira, não é 2 vezes 3, né? 2 vezes 2 vezes 2. 8. 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, mais 20. Menos A vezes 2, menos 2A, mais 2, certo? Igual a zero. A gente, arrumando aqui, lembrando que esse menos 2 já está aqui positivo, certo? Mas ele poderia ter passado por outro membro, certo? E ficar mais 2A. Então, somaria tudo aqui, né? Aí fica 2A igual a 38, mas eu poderia fazer o quê? Trocar os membros. Se eu troco esse membro por esse, não vai fazer diferença, certo? Eu não posso trocar um termo e não trocar o outro. Ou, perdão, não trocar o membro e não trocar o outro. Aí não vai ficar errado. Então, o 2 está multiplicando, eu passo dividindo. 38 dividido por 2, A igual a 19. Porque como o nosso objetivo é descobrir A, eu tenho que isolar o A, certo? Então, logo, o A é 19. Para quê? Para que esse polinômio seja divisível por esse, o A tem que ser 19. Ah, professor, mas eu não tenho certeza que eu acertei o cálculo. Certo? Você pode observar aqui, certo? Você fez a operação correta, mas também como você pode substituir o A aqui por 19, certo? Então vai ficar 2x à terceira mais 5x ao quadrado menos 19x mais 2, dividir por esse polinômio, certo? E ver se ele, o quociente, ou perdão, se o resto vai dar zero. Se o resto vai dar zero, é porque provavelmente você acertou, ok? E assim finalizamos, né? Em alguns métodos, existem outros métodos, mas a gente vai trabalhar alguns principais, alguns mais comuns, né? Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar.